Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 35, que diz: Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Bom, meus amados, temos visto aqui o encontro de Filipe com esse oficial da rainha da Etiópia, né? Esse etíope, eunuco, e eles começam a conversar e Filipe então aproveita a passagem que o eunuco estava lendo, que é de Isaías 53, especificamente os versos 7 e 8, mas provavelmente ele se aproveitou aqui para destrinchar o capítulo inteiro e conversar com esse eunuco sobre Jesus ser o Messias. O texto aqui de Atos 8 não diz exatamente o que Filipe comentou com esse etíope a respeito aqui de Jesus. Apenas diz que ele partiu dessa escritura. Então eu queria fazer esse exercício com vocês. Simular aqui o que talvez Filipe tenha comentado com esse eunuco. Então vamos ler aqui juntos Isaías 53 e eu vou comentar muito brevemente, porque, como temos visto aqui, geralmente a gente comenta um verso só, e eu quero ler aqui o capítulo de Isaías 53 e mostrar para vocês como essa passagem das Escrituras é uma referência tão clara a Jesus, é uma profecia tão clara de que ele era o Messias prometido por Deus desde a antiguidade. Isaías 53 é um texto de 500 anos antes de Cristo, talvez mais. Então vamos ler aqui. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Está falando aqui de Jesus, né, do Messias. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que o desejássemos. Pelo contrário, né, Jesus, ele era uma pessoa que veio da Galiléia, era chamado de Galileu, por mais que tenha nascido em Belém. Ele era desprezado por ter morado em uma região tida como pouco ortodoxa, uma região de pessoas sem tanta religiosidade. Então ele era desprezado comumente pela região de onde ele veio, pelo seu nascimento, né, sendo uma família simples, e porque nele ele não estudou nas escolas rabínicas. Então, por diversas questões, ele era desprezado, como o texto aqui nos diz. E o texto continua. Certamente o texto continua. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Sim, Jesus era familiarizado com o sofrimento. Primeiro, por ter perdido seu pai, né? José, pai de Jesus, desaparece, então supõe-se que ele faleceu. E as diversas questões da vida dele, como nós veremos, né? Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Ninguém valorizava Jesus assim. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Então, aqui vai começar a falar sobre os sofrimentos de Cristo, sendo seu ápice, claro, na cruz do Calvário. Mas ele foi transpassado, olha só, atravessado, né, como os cravos da cruz faziam, né? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, o texto todo está dizendo que esse Messias ele vai ser extremamente afligido. Ele vai ser transpassado, como a cruz, os cravos da cruz o fazem, vai ser esmagado, vai ter um castigo sobre ele e ele vai ter muitas feridas. Vai levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, olha o tamanho do sofrimento que é imposto sobre esse Messias, e tudo isso não pelas transgressões dele, que isso fique claro, mas por causa das nossas transgressões. Então ele não era um criminoso. Ele está recebendo tudo isso de forma injusta e recebendo sobre si o castigo que na verdade não era dele, era nosso.
Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, né? Porque é a grande figura lá na cruz, Jesus abandonado pelos seus discípulos, os seus apóstolos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Isso é outra questão que aparece demais no relato dos evangelhos, o quanto Jesus ficou calado, seja diante do sumo sacerdote, seja diante de Pôncio Pilatos, que deixava inclusive as pessoas admiradas, né? Porque ele estava em risco de ser morto, ser condenado à morte, e ainda assim ele ficava calado. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Outra questão que aparece nos relatos do Evangelho. Afinal de contas, Jesus foi julgado na calada da noite. E foi um julgamento rápido, né? Para realmente não ter qualquer tipo de problema, entre aspas. E quem pode falar dos seus descendentes? Né? Jesus não teve filhos, né? Ele morreu sem se casar e sem ter descendentes. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Olha só, mostrando um Messias que foi morto. Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. De novo, mais um golpe sobre ele. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. Então ele realmente morre. E foi dado um túmulo com os ímpios. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz ao lado de dois ladrões, né? E com os ricos em sua morte. Outra profecia cumprida, porque ele foi colocado numa sepultura de José de Arimateia, que era um homem rico. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Novamente, a vida de Jesus é muito clara. Ele nunca se envolveu em qualquer tipo de violência, nem mesmo quando foi ser preso, ele não usou de violência, pelo contrário, repreendeu Pedro quando este sacou da espada, né? Não havia qualquer mentira em sua boca. Né? O próprio Jesus dizia, né? Quem de vocês me acusa de algum pecado? Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Né? Não é que Jesus foi derrotado, não. Ele estava cumprindo a vontade de Deus, que ele já havia dito aos discípulos diversas vezes, que ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado e morto. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. Olha só, que coisa. O texto já havia nos dito que ele foi colocado num túmulo com os ricos em sua morte, que ele havia sido eliminado do seu povo. Então, pelo menos 3 passagens dizendo que ele morreu. E havia dito que ele não tinha descendentes, não tinha filhos. Agora esse verso diz, mas ele verá a sua prole. Então ele vai ter, entre aspas, descendentes. Que descendentes? Né? Os seus discípulos, todos os cristãos que viriam após a sua morte. Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. Como assim? Ele não morreu? Como é que ele vai prolongar os seus dias? Parece uma contradição, mas não. Porque ele morre e depois ele ressuscita e prolonga os seus dias. Até hoje Jesus está vivo, porque ele nunca faleceu. Algumas pessoas têm casos de ressurreição na Bíblia, porém essas pessoas depois morreram. Lázaro, por exemplo, ele ressuscitou, mas depois ele morreu. Jesus, pelo contrário, ele prolongou os seus dias. Ele ressuscitou, depois ascendeu aos céus. Ele não faleceu aqui na terra. E o texto continua, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então, tudo aquilo que ocorreu era a vontade do Senhor, e não dos homens, não era o ser humano que estava ali dominando sobre ele. Depois do sofrimento de sua alma, né, que ele foi golpeado, foi eliminado, foi morto, ele verá a luz. Olha só, de novo, uma nova ênfase aqui, uma nova referência à ressurreição. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Então, veja como ele não foi derrotado, não foi vencido, pelo contrário, ele ficou satisfeito com aquela morte, porque era exatamente para isso que ele veio. Ele mesmo disse isso. Por acaso eu vou dizer,
Pai, salva-me dessa cruz, se foi para isso que eu vim. E o texto continua: pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Então, constantemente nesses versos está falando qual é o propósito da morte desse Messias, desse Salvador, que é justificar a muitos, levar em nossa iniquidade. Então, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, para que nós tivéssemos perdão completo, absoluto e total de todo e qualquer pecado, passado, presente ou futuro. Esse é o tamanho gigantesco da graça de Deus e da expiação que Jesus conquistou por nós na cruz. E o texto finaliza: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Qual nome é mais conhecido na terra que o nome de Jesus? E ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. Novamente, a referência de o Messias ter sido morto. E foi contado entre os transgressores, porque ele foi morto entre dois ladrões. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Novamente, ele levou os pecados nossos sobre si e ele intercedeu pelos transgressores lá na cruz, no meio de tanto sofrimento, no meio de tamanha tortura e humilhação, ele clamava a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Isaías 53, queridos, é cumprido palavra por palavra, letra por letra, é cumprido na vida de Jesus de uma maneira absolutamente perfeita. Tudo ali é cumprido e realizado na vida de Jesus, ipsis literis, com todo o rigor que você possa ter é cumprido, mesmo nas coisas mais difíceis, como morrer e prolongar os dias, como ser eliminado e ver a luz, como não ter descendentes e depois ver a sua prole. E ele ser condenado, mas sem qualquer crime. Então tudo isso se cumpre. E mesmo sob tamanho sofrimento, interceder pelos transgressores. Como pode tamanho caráter, como pode tudo isso aqui se realizar de uma forma tão perfeita, queridos? E alguém ainda questionar se Jesus é ou não o Messias prometido. Está cumprido. Deus enviou o Salvador, que levou sobre si os nossos pecados. Por isso nós podemos andar totalmente com a consciência limpa, com o coração em paz, totalmente reconciliados com Deus, totalmente em paz com Deus. Porque nós ainda vamos falhar ao longo da vida, diversas vezes. Não de forma como prática, como desejo, como eu vou errar e não estou nem aí, não. Porque são erros eventuais, devido às nossas fraquezas, das quais nós tentamos melhorar a cada dia. Não é um abuso da graça de Deus. Nós temos as nossas falhas e nada disso deve nos deixar terrivelmente preocupados, porque Ele nos perdoa. Na cruz está declarado, no maior grito do universo, que nós estamos perdoados. Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. Isso tudo, queridos, para que nós não andemos com o peso da culpa, com o fardo de um passado esmagador, das nossas más escolhas, não, para andarmos livres, para andarmos leves, para andarmos sabendo-nos amados por Ele, sabendo que nós estamos perdoados, que Ele nos ama, que Ele nos quer, que Ele cuida de nós, que nós temos essa questão da salvação já é uma questão resolvida por Deus, e, portanto, é algo que a gente nem precisa se preocupar, porque é algo que Ele fez. E o que Ele fez é perfeito. Não depende de quem quer ou de quem corre, é de Deus realizar, de Deus exercer misericórdia. E Ele exerceu na cruz. Que coisa maravilhosa, né, queridos? E diante de uma palavra tão maravilhosa, tão linda assim, de um ato tão maravilhoso da parte de Deus, de um amor que não ficou apenas em palavras, mas foi demonstrado em ação, e que ação, nós vamos ver a reação do eunuco, que é de
se converter, de se quebrantar e de realmente reconhecer Jesus como o Messias, como o Cristo, como o Salvador da humanidade. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.